Olá, 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 olá! Estamos sempre de volta, porque não sumimos e nem desaparecemos. Estamos aqui continuando no ritmo Brother Borges, mais um programa para você. Nós estamos aqui em 2026 já, poxa, em maio, né? Mês, né, Passa, né? Lucas? Bom dia, Exatamente. E bom o dia, brother aqui, o brother brother, Borges. bom dia, tudo jóia? Joia. Estamos Estamos, bem, estamos de volta. estamos de volta. Nunca fomos, sempre estivemos Sempre aqui, estivemos mas o que é mais no ar. importante, uma coisa que inclusive nós vamos falar hoje, é sobre a resiliência. Resiliência, o A ter gente ritmo. está um tempo sem gravar, mas não desistimos. Exatamente, o Apesar importante. das complicações do dia a dia, da correria, a gente sempre retomando o nosso projeto. E estamos aqui de novo. Obrigado pela audiência, gravando mais um podcast maravilhoso. Compartilha aí, segue, É isso vamos ter aí, muito conteúdo é bom. isso aí. E nós estamos aqui nesse período agora, até tiramos esse período de um papo entre eu e o meu irmão, para você nos conhecer melhor e a gente também trocar algumas ideias aqui. Você vai ter a oportunidade de 30, 40 minutos iniciais, bate-papo, um ping-pong Isso entre aí. nós dois aqui, tá? E para começar, Lucas, eu acho que seria interessante eu te apresentar aqui no seu resumo, como todo mundo sabe, ou não todo mundo, você está nos seguindo agora, eu tenho menos de 10% de visão, tenho uma história de superação, mas todos nós temos na nossa vida, Sim, não é questão só física que vai descrever se você tem ou não história de superação. cada um na sua Cada um tem perspectiva sua vai ter superação sua de vida, né? superação. A minha, mais ainda, tem as questões dos olhos. Por isso que eu vou aproximar bastante o livro, porque ainda, pela graça de Deus, eu leio a uma distância de 2 centímetros aqui. Então eu vou ler aqui a descrição sua, Lucas, que eu achei importante aqui nós começarmos por aqui, ó. Olha só, o Lucas Borges Ataídes, inclusive Upgrade da Mentalidade, é um livro de coautoria minha e do meu irmão, tá? E Lucas Borges Ataídes, 41 anos, natural de Goiânia, possui 23 anos de experiência dedicadas à área de vendas, vendedor nato, sendo 12 anos no mercado financeiro e atualmente no varejo. Atualmente como gerente comercial, cristão praticante e casado, pai de duas lindas meninas. É isso aí. Graduado em administração e ênfase em marketing e pós-graduado em gestão e liderança, Fundação Getúlio Vargas. E possui uma formação em planejamento e estratégia empresarial e equipes, também pela FGV. Une sólida experiência corporativa, visão estratégica e valores familiares que marcam de forma consistente a atuação profissional e pessoal. Rapaz, mas que coisa bonita, hein, Lucas? Que eu Não mais do que o seu, né? Seu currículo aqui, eu acho que merecia mais duas páginas aqui, né? Fala aí então, deixa eu ouvir. Ulisses Borges Ataídes, meu brother, irmão mais velho. Não mais bonito, mas mais velho, Não, eu discordo. Espera um né? pouquinho. Graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás, foi professor por 20 anos, é consultor financeiro, representante e especialista em contemplações de consórcio e mentor nessa área de consórcio, o qual desenvolveu o método de transformar o consórcio em dinheiro e levantar capital. Cristão, coautor dos livros Poder da Gestão do Tempo, Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, Hábitos, O Caminho da Maestria, Hábitos Poderosos, Poder dos Hábitos, Viva Seu Futuro no Presente e um livro solo, Visão Ampliada. Quando e upgrade da mentalidade, que É, não ué, está aqui, mas exatamente. Que tá em... né? Como executivo de estruturação de consórcios, consultor de atendimento, vendas e, como você mesmo disse, com menos de 10% da visão, buscou crescer em desenvolvimento humano, mudança de hábitos de gestão emocional e desde 2007, com esses 10% de visão somente, mas aprendeu a superar os obstáculos impostos pela limitação visual. É casado há 25 anos com a Dalva Colares, pai da Larissa e pai da Letícia, e mora também aqui na Grande Goiânia, cidade maravilhosa, viu? Coisa boa, hein?
Você que está ao vivo aí no Instagram, nós estamos aqui no podcast, você pode acompanhar depois no canal Brother Borges lá no YouTube, vai ficar gravado aqui, parte, e também lá no YouTube nós vamos divulgar para vocês aí. Lucas, é Perfeito. interessante a sua descrição aqui, Diga. interessante. O que você pode completar mais na sua carreira especificamente, assim? Porque eu vi que você, é interessante que você sempre foi um vendedor nato, né? Você começou lá na Farmasul, né? Ali na Farmasul, eu lembro e tal, e depois partiu para a área bancária e agora gestor financeiro e também empresário, né? Você tocou. A gente vai ter um convidado aqui agora há pouco que faz parte do que eu vou falar aqui agora. A venda, na realidade, eu acho que nasce lá quando no berço familiar. Eu acredito que eu comecei a vendendo manga na porta de casa. Ó, Parece besteira, mas não é. A comunicação a, a, a- com as pessoas, né? Você ter aquela, parar com aquela vergonha de vender, de comunicar com as pessoas, parece brincadeira, mas hoje, mais do que o nunca, quanto trouxe benefício para nós, isso. né? Se os pais, como os nossos, nós tivemos esse benefício em que os nossos pais souberam lidar com isso, mesmo com pouca informação e pouca Limitações de conhecimento limitações de de conhecimento de escolas, escola, né? né, Meu pai e minha mãe sempre e nos incentivou. nos incentivou, nos levou para os locais, nos demonstraram como a gente tinha que comunicar com as pessoas, Eu lembro né? nessa época que nós vendíamos manga na porta de casa e, e como assim eu era o mais velho, então o trabalho ficava mais para eu poder fazer, né? Sim. E na hora de repartir o dinheiro era metade para você também, aí eu ficava grilado com esse negócio. Por isso É por isso que é o que aprendizado, é um você aprendizado. percebe que você tem que repartir, você tem que trabalhar. E eu tinha que ter paciência porque você era o mais novo, Sim, né? A idade, eu tinha uma idade de 11, 12 anos, você tinha uma idade de 4, 6 anos. Realmente não podia exigir muita coisa ali, mas nós estávamos ali naquele ambiente, né? sim. E nós Um crescemos ambiente de aí, venda, ambiente de conhecendo vendas. Olha pessoas. o quanto é importante. Hoje nós estamos num mundo agora, por exemplo, eu comprei um álbum de figurinha para minha filha para poder incentivar ela a trocar, a realmente assim, a saber negociar, porque as figurinhas vai tendo Sim, valores e tudo. Eu vi o contexto. Tem às vezes a gente não vê benefício nisso. Aparentemente eu não ia comprar, porque eu achei cara aquela história de R$ 1.000 para completar o alvo, aquela coisa toda. sim, Mas eu falei assim, gente, mas tem benefício nisso. Então, quando a gente aproveita as oportunidades, a gente pode também ensinar nossos filhos sim. a gestão financeira, né? Então, as vendas, do Te contrário do acompanhou, que as né? pessoas pensam, não é aquele curso de venda que você vai comprar lá de um coach. Esse A também é venda, importante, a venda está mas em todo momento. em No todo entanto, que momento. você vende a sua imagem a todo momento. Isso. Então, eu até vejo alguns vídeos aí do pessoal falando do mercado e tenho que concordar que o vendedor vai ser a profissão do futuro. É a profissão que vai se manter. É o vendedor, porque em todo momento você tem que estar vendendo algo. Seja ele digital ou não, seja imagem ou não. Então, a venda na nossa história começou desde o vendedor de manga, trabalhando com o meu pai também com vendas, porque você tem que negociar os transportes, você tem que negociar Os a aluguéis forma, ali os também, aluguéis, né? né? É interessante que isso trouxe para nós um benefício, né? Porque, na verdade, Lucas, tem aquela frase, né? O medo que te protege não é o problema. O medo que protege você de colocar um dedo na tomada, de atravessar uma rua de uma forma errada, esse medo é bom. A questão, o grande impasse, é o medo que te paralisa. E Sim. quantas vezes, até pessoas adultas hoje têm um medo de vendas, por quê? Tem um medo do não. O vendedor, primeira coisa que ele tem que perder é o medo do não. Ah, com E a certeza. resiliência de ir atrás do sim. Sim. Porque às vezes o sim está atrás dos 10 nãos, dos 15 nãos, dos 20 nãos. E essa resiliência de ficar, às vezes, 2 semanas, até um mês sem vender nada para um vendedor, né, é um desafio. Porque o combustível de um vendedor é a É a venda. venda. E quem mexe, por exemplo, com venda imobiliária, às vezes ficam 3, 4 meses sem vender um imóvel, às vezes, ou mais ou menos. Mas Sim. quando vende, vem a comissão boa. Então, assim, a venda é um desafio para todos nós. E quem tem medo, o medo paralisa muitas vezes pessoas
das vendas. Eu percebo isso como terapeuta também, quando a pessoa fala assim, eu não gosto muito de vendas, é porque ela é um pouco acatada, um pouco com medo, um pouco receosa, ela já foi ferida muitas vezes ali ao oferecer algo, entendeu? Agora, interessante, Lucas, que você nessa caminhada foi uma sementinha, né? Porque hoje você é um grande empreendedor. Eu te acompanho na sua carreira aí e até mesmo te admiro. E recentemente, vamos falar mais de recentemente, você empreendeu um negócio, Sim. né? Com a sua esposa, recentemente. Gostaria que você falasse sobre isso e respondesse uma pergunta para nós. Qual a sua opinião sobre empreender no Brasil hoje? É, como você disse, o medo da mudança às vezes te paralisa. E você tem que saber qual o medo que você tem que escolher que é realmente benéfico, que é se é o medo da mudança ou o medo de botar o dedo na tomada, né? E o principal hoje que eu posso falar é o preço que você quer pagar para mudar e para empreender. Às vezes as pessoas estão com medo de pagar o preço de empreender, mas não vê o prejuízo que elas estão de estar acomodadas no mesmo lugar. Você não faz essa conta, você só vê o preço de empreender. É aquela frase, né? Para você ter um resultado diferente daqui a um tempo, você tem que Vamos fazer algo fazer diferente. diferente. Então hoje, às vezes, você está pagando, você está tendo um prejuízo muito maior do que o preço que você ia pagar para mudar. O preço hoje para empreender no Brasil realmente não é É barato, muito alto. é muito alto. Ele começa pela carga tributária, que inevitavelmente você abre uma empresa e o governo passa a ser seu sócio. Inevitavelmente é indiferente de quem esteja no governo. Eu acredito que a reforma tributária seja uma coisa inevitável e essencial para que o empreendedor hoje no Brasil possa continuar. Isso é uma das grandes dificuldades, das grandes queixas como empresário, né, Lucas? De É, todos os empresários. porque o que que eu vejo como empresário? A maioria da população brasileira quer ter o seu próprio negócio, mas a maioria tem o mesmo receio. Por isso que existem poucos empreendedores no Brasil. É claro que vem aumentando essa quantidade, mas você vê o seu recurso próprio sendo investido, você melhora a infraestrutura, melhora a cidade como um todo. Eu lembro Traz sempre. benefícios, né? Porque Os lojistas, o comércio, a gente lembra ali da região de Garavela, a região de Novo Horizonte, até mesmo a sua região agora, porque você está na região ali do Shopping Buriti. do Shopping Buriti. Como que chama o seu empreendimento? Benfest Parque Amazonas. A Benfest faz o quê? A Benfest Parque Amazonas é um salão sem hora marcada, escova, pé e mão, hidratação, dentre outros serviços, quanto para mulherada quanto para homens, né? E uma coisa que nós vamos falar sobre mudança de mercado e visão é sobre o fato dos homens também poderem estar presente nesse ambiente Sim, hoje para cuidar das unhas, os sim, pés, é. né? Lá vocês oferecem spas aos pés, Sim, atendimento masculino também. ao atendimento masculino. A gente percebe que o homem hoje tem tendenciado a ter mais cuidado do que tinha antes. Você não vê o William Bonner, o Elon Musk assinando um cheque com a unha comida do lado. É, Já prestou atenção? exatamente. O Trump não assina um documento, ou Lula, ou quem quer que seja, com a unha mal feita. É. Um empresário de sucesso, ou E é seja, um interessante que essa político, estética tem mudado no isso, nosso meio masculino, o cuidado do cabelo. isso. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, ela falou assim, nossa, eu nunca vi tantos salões e também masculino, barbearias, abrirem em Goiânia. É porque o comportamento está mudando, isso também é saúde mental, cuidar, Sim, né, da sua estética. É interessante, Lucas, que eu percebi que você preocupou muito com alguns detalhes ao abrir o estabelecimento, né? E eu creio que você abriu num lugar muito estratégico, é a entrada do Buriti Shopping, sim, né? a gente ficou ali Você tem na estacionamento, um bom estacionamento para oferecer para próprio. os clientes, né? Mas também você tinha o desafio seguinte, que hoje você também trabalha em outro segmento, você tem uma responsabilidade muito grande, eu te acompanho aí, né? Você é gestor lá da marketing, dos lançamentos, você tem sobre você a responsabilidade dos franqueados, né? E tudo Aham. mais, né? E mais, juntamente com a sua esposa, você falou assim, opa, chegou a hora desse desafio. O que te impulsionou? Por que fazer isso? Diante de tamanha responsabilidades, né? De tamanha de responsabilidade,
também dos desafios de mercado do Brasil, da questão de, entre aspas, o mercado está saturado e tudo mais, tantas vozes que tem aí. O que te impulsionou? O que fez dar esse passo e ter essa coragem? A gente dedica muito à empresa onde a gente é CLT. E a gente percebe que se você empregar todo aquele tempo, toda aquela energia no seu próprio negócio, não tem como ele dar errado. É inevitável, porque você faz um serviço de qualidade mesmo para outro. A- Dedica muitas horas, Muitas até horas. mais do que necessárias. Lembra daquela frase? Aham, Se você vamos. trabalhar para si mesmo, como você trabalha para o seu chefe, Aham. você consegue também êxito. Isso. Então, a esposa é farmacêutica, né? Nunca vai deixar de ser. Uhum. Mas após 14 anos atuando na farmácia, ela já não tinha final de semana, já não tinha feriado, a carga horária é exorbitante. A gente percebeu que se ela empregasse aquela mesma energia com Da aquela... mesma forma, Não, para vocês com mesmos. metade da carga horária que ela empregava, hoje a gente percebe que qualquer negócio com boa qualidade, você fazendo com amor e com carinho, ele vai dar Pronto, certo, é taxado. inevitável. Ele é taxado ao Isso. sucesso, E eu percebo que né? você já eu percebi que você já comentou algumas vezes que já alguns tem quanto tempo mesmo? Menos de 6 meses? Um ano. Tem Nós um ano. vamos inteirar um ano Já tem um agora, caixa positivo. 17, sim. Já tem caixa positivo. Graças a Deus, É. caixa positivo desde o primeiro dia de abertura. De abertura, né? Eu vejo o seguinte, Lucas, que você tem uma gestão como gestor, né? Você já tem essa experiência bancária, tem experiência também de franqueados, e as pessoas que querem também saber, pode procurar para você Sim, dar orientações, sim. mentoria, A consultoria, gente né? faz a consultoria, a mentoria, Mentoria, né? para quem quiser abrir um negócio, quem Abrir está negócios, procurando orientações e tudo mais, né? um negócio para abrir Do ou início, uma franqueadora, uma franquia. Porque o que eu falo para as pessoas é o seguinte: hoje você iniciou perguntando das dificuldades do empreendedor. Porque hoje existe vários aspectos. O aspecto começa: o que você quer? Você quer fazer o quê? Você quer prestar serviço? Você quer vender um produto? Você vai mexer com alimentício? É produto de alto giro? É produto manufaturado? Então, isso, primeiro, é você isso, decidir o nicho de mercado que você quer. isso. Aí você vai cada passo de uma vez. Escolher o nicho, dentro daquele nicho, o que que você vai escolher de marca e produto. Aí depois você vai pesquisar. Eu mapeei a cidade de Goiânia e a Aparecida de Goiânia Olha o ponto que você está todinha. falando. Você mapeou. Mapeei aonde estavam. Eu quero trazer aqui, Lucas, uma reflexão, que você pode concordar comigo, para poder apimentar um pouquinho esse bate-papo aqui nesse tema, certo? Muitas vezes as pessoas têm mais experiências no mercado porque elas não têm as informações corretas, elas não recebem ou não estão abertas a aprender o caminho, o trilho. Porque se você, eu acho, na minha opinião, se você obedecer os passos, os princípios de toda a logística de um comércio, não tem como dar errado hoje, né? Sim, não Você tem. começar, olha, mapeamento de uma região, o estudo, conversar, ter uma mentoria com a pessoa certa que possa trazer informações, né? Às vezes, às vezes te entregar assim, de uma maneira mais sucinta, os passos que você vai dar ali, até os mínimos detalhes, é a contratação do funcionário, capacitação, é a Sim, contadora, abertura, né, da empresa. Eu vi que você fez isso muito bem devido à sua experiência, né? sim. O Isso é um mapeamento fator para dar certo. não é só do seu concorrente. Você tem que mapear fluxo de pessoa, fluxo de carro. Além dos mapeamentos de concorrentes, você mapear aonde estão centros de populacionais fortes, centros de escola, de moradia, Isso, qual que é o centros público, o nicho que você comerciais, vai para pegar você ali, né? entender em que ponto que você quer abrir. Na E realidade, você uniu tudo isso numa avenida bem movimentada. isso. E também na entrada do As shopping. pessoas têm que entender uma coisa. Você, quando você recebe um não que você falou, algo não dá certo, a pessoa fica chateada. Mas não é isso.
Quando ela percebe que o lugar que ela quer abrir não dá certo, a pessoa fica chateada. Depois E a daquele pessoa estudo. não Porque percebe ela coloca emoção. emoção. O mentor tá na razão. Dá razão. Ela não percebe que, na realidade, aquela negativa não é, Não é para parar ela. parar Não é para ela. paralisar. Aquilo lá, ela percebeu que, diante das É para ela informações mudar que a ela rota, tem, mudar o não dá planejamento. certo abrir naquele local. Boa. Tem muita gente que acha que a negação de algum ponto, algum local, algum nicho, Quando você faz a consultoria, eu falo, olha, é porque não é não ruim. dá certo. É Eu- melhor um não ruim do que você um sim e também Não, você abrir de qualquer qualquer jeito jeito. e depois você Você ter... tocou numa palavra. Fazer de qualquer jeito, muitas vezes é a frustração da maioria dos empreendedores. Porque eu aprendi na vida, Lucas, que existe, para tudo, existe um jeito certo de fazer as coisas, certo? E também o certo é difícil. Todo Sim, certo é difícil a fazer. Você pintar uma parede ou fazer uma franquia de uma maneira certa, as pessoas têm essa, às vezes, essa crença, né? E é exigente que você pinta a parede, que você posiciona, porque eles já sabem que funciona, sim, já testaram. Mas não adianta fazer o certo e o difícil. Tem que fazer da forma correto. correta. Em tudo na Porque vida, muitas né? das vezes, Em tudo na se vida. não der certo, presta atenção, se não der certo aquilo que você fez, você tem a certeza que você fez todo o Todo levantamento, o processo. processo, Isso. para ter a melhor opção. Se não deu certo, você tem a certeza de que as outras opções realmente também não iriam dar certo. Isso. A gente não pode, isso é para nossa vida, tomar uma decisão e no futuro próximo arrepender dela. Você pode ter arrependido de não ter levantado as informações e conhecimentos necessários. Mas naquele momento, a quantidade de informações para a tomada de decisão eram aquelas, Exatamente. né? Ô, Lucas, deixa aí o contato, o Instagram e a localização do seu estabelecimento. Faz um convite pro pessoal aí. A Benfest Parque Amazonas está na Alexandre de Moraes, quadra 77, lote 11, ali atrás do Buriti Shopping, literalmente. Nós estamos de fora do Buriti Shopping, né? Na entrada, na frente da entrada do estacionamento, atrás dele, na Alexandre de Moraes, né? Ali ela é paralela a Rio Verde. O Instagram é Benfest Parque Amazonas. Entra lá, nos siga, veja os serviços. A esposa tá lá todo dia. Vá lá É segunda a sábado, né? de segunda a Até sábado, às 8 das horas? 8 às 20 horas. Às 20 horas da noite. Olha, Isso. olha que bacana, né? Tá com horário apertado, precisa fazer a unha, precisa fazer o cabelo, Cola lá é o lá. local. Cola lá. Isso. O Lucas, é interessante o seguinte agora, continuando, eu vou te levar para o outro tópico agora. Eu estou percebendo que você gostou muito de correr. E eu Sim. até te admiro, porque não é a corrida não é muito assim. Não é que eu aprendi a fazer as coisas que eu não gosto também. Mas a corrida, no meu corpo, eu vejo que não adaptei Adaptou. bem quanto as outras modalidades. Eu sou Aham. esportista também, faço musculação, natação, corro um pouco também, né? Hoje eu estou praticando pilates também, para poder variar. Muito tempo você vai fazendo exercício físico, você tem que variar um pouquinho, senão você enjoa. Mas eu vi que você encontrou assim, e eu te admirei, porque eu não te via correr, e você está preparando até para uma maratona, né? E a gente percebeu o quanto o mercado, não só em Goiânia, mas todo o Brasil, mas vamos falar um pouco de Goiânia, virou modinha de corrida, né? Sim. Mas até um shopping local aqui abriu uma pista externa de corrida, achei muito interessante. As academias estão aí em todo vapor, em todo o país, mas em Goiânia aqui parece que virou algo sensacional. O que você fala para nós sobre virou modinha? Como é isso? Graças a Deus virou modinha. A internet hoje, a gente vem falando isso em outros episódios, que a gente tem que ter cuidado com o que a internet nos fala, porque tem muita gente falando tudo para ter simplesmente o engajamento. E taxaram a corrida como modinha. Eu comecei a corrida para fazer tratamento do fígado, porque o fígado estava com muita gordura. Foi um incentivo de quem fez o exame, inclusive, não era nem o meu médico, ele me Uhum. incentivou, falou: olha, corra que vai melhorar a sua gordura no fígado. Tomei gosto, estou há quase 2 anos treinando para corrida, já fiz várias meias maratonas e treinando para uma maratona dia 2 de agosto na live lá em Brasília.
E com isso a gente percebe que a internet rotulou como a nova modinha no mercado, isso e aquilo, e as pessoas, você vê as intrigas acontecendo na internet, as discussões, né? As críticas acontecendo, os haters. Mas espera aí, o que que a gente quer de modinha? Engraçado, eu até falei antes para você, a modinha do cigarro eletrônico, que benefício que ela te traz? De saúde? Olha só, e virou modinha. Não seria melhor esse tipo de modinha pegar no Brasil? Presta atenção, olha a quantidade de pessoas que estão deixando de usar o INSS. Naturalmente, Inevitavelmente, porque está sendo o segundo maior esporte praticado no mundo. Isso. Até Aí a mesmo gente. os órgãos públicos Isso, perceberam olha, isso. A olha, incentivação à olha pra você ver. saúde é mais economia para o SUS, é mais Aham, economia olha para você ver o tanto que o para governo tem que incentivar. isso. A pessoa está melhorando a sua saúde mental, Os está benefícios. melhorando a sua saúde física, ou Física, seja, ela vai estar, no mínimo, utilizando menos. criando uma cultura, criando um hábito, Aham, ela vai estar usando trazendo, menos hospital, menos médico, menos INSS. fomenta a economia, Sim, aí vem né? os outros Os detalhes. benefícios, né? Você vê, o governo está tendo economia com pessoas que estão usando da saúde pública menos, porque elas estão mais saudáveis, e essas pessoas, inevitavelmente, estão girando o mercado que está em crescente. Suplementos, tênis, roupa, as próprias empresas que gerem essas corridas de As rua. regiões promovem mais corridas. Sim, Aqui é muito famoso Ricardo Paranhos. sim. Então, assim, Então, você você vê a vai lá, o Ricardo comércio Paranhos, está o aquecido comércio, tem as equipes de de corridas, né? corrida. Então, você percebe que é o tipo da É. modinha Porque que só aqui traz eu benefício. percebi que nós estamos falando sobre esse tema da modinha, porque a gente pode exemplificar e levar para todo o contexto da nossa vida. Porque se a gente ficar ouvindo as vozes e opiniões diferentes, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não te der um foco, né? A gente tem até uma frase: se você ouvir todos os cachorros vira-latas na rua latindo para você, né? Tirando a sua atenção, nesse sentido que eu estou falando, não estou falando do cachorro, do animal, criticando, mas pode ser também qualquer outra raça, né? Uhum. Você não vai conseguir chegar ao lugar que você quer. Então, se você não tem foco, toda distração vai te tirar energia. Sim. Então, assim, você que tá e vai fazer uma corrida, vale a pena, né, Lucas? A estar pensando nisso, colocar um tênis, ir para a rua. E eu vejo que você também leva suas filhas Sim. a alguns eventos, né? Já está começando a cultura, né? Agora o desafio é para nós esposas, né, Lucas? A Beatriz vai participar novamente comigo, agora dia 28 de Olha que 6. Vai legal. voltar a fazer 5 quilômetros comigo. E a corrida, ela traz um outro benefício para você que é inevitável, ela é muito escondido, mas é algo que só ela consegue te trazer. Isso. Ela vai te trazer concentração, ela vai te trazer uma disciplina, ela vai te trazer você conseguir lidar com seus próprios medos, porque quando você passa dos 15, 20 quilômetros, Ulisses, você tá lá sozinho. Não tem ninguém do seu lado, não tem como você dar um empurrãozinho com a bicicleta. O Ou seja, problema você não tem é que a vencer bola, você, né? o problema não é a raquete, não tem É. juiz, não tem VAR, não tem gramado. É. É você e E você você. não está numa competição, a competição A é competição consigo é mesmo, é comigo de mesmo. terminar, de conseguir evoluir, E né? seu cérebro tá ali negociando com E é você muito para bom parar. que os aplicativos vai te mostrando os resultados você vai evoluindo. Sim. Lucas, agora vamos entrar numa parte importante, eu acho, para o empresário, onde que eu atuo, né? A Não, minha sim. atuação aí, por exemplo, você falou sobre planejamento, né? Hoje seria interessante, você como empresário, por exemplo, você já já valoriza isso, já está pensando nisso, mas quando o empresário vai montar um estabelecimento, muitas vezes ele tem que começar no aluguel. E o quanto é importante se planejar futuramente mesmo, o aluguel é Sim. uma benção, o aluguel está servindo ali você hoje, mas eu tenho falado para as pessoas a importância de planejar com consórcio, por exemplo, de parcelas, muitas vezes que cabem no bolso agora da pessoa, para fazer um planejamento para o futuro. Eu estava fazendo um cálculo, apresentando para um cliente, 200 mil de consórcio hoje, de imóvel, fica uma parcelinha de R$ 1.300. Quantas vezes a gente deixa
por mês ali, R$ 1.300 na mesa, De café. de café, de coisa ali, e não preocupa em fazer um planejamento futuro, porque o consórcio é um planejamento, diante dos juros muito altos, né? O que você tem que falar sobre isso? A importância de você Na planejar realidade, sobre o consórcio, as quem vai vantagens. falar sobre o consórcio aqui é você. Ué. Olha, Mas o que que eu na sua vejo visão como empresário. sobre o consórcio hoje é a falta de informação. Você, como especialista nessa área, a gente percebe o tanto que o mercado está deficitário com Carece, né? relação, carente. Porque, como a gente falou aí, os cachorros latindo na rua, muita gente fala muita opinião. E quando você aprofunda a pessoa que muitas das vezes critica o consórcio, ela é rasa. Ela critica porque ela teve uma experiência ruim lá atrás, porque o primo do vizinho do papagaio fez um consórcio e não deu certo. Mas Não qual, procura saber com quem, como que foi, porque ele né? fez o consórcio para quê? Quando? Qual que era o objetivo dele? Aí, na realidade, Ulisses, é você que vai nos contar. Hoje, como é que você vê o consórcio hoje para o mercado? Como um parcelamento, como um planejamento futuro? Eu consigo levantar algum dinheiro com consórcio? A gente sabe que existe uma gama, um leque de opções dentro do consórcio que as pessoas precisam saber para ter uma melhor opção, para ter essa coisa obscura, tirar da frente essa coisa Isso. obscura do que o consórcio tem no Isso. mercado. É interessante a sua pergunta. Vamos começar. Eu estou lembrando de um. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, mandei uma simulação para ela e ela logo me mandou um áudio assim: Nossa, mas eu entrei no Reclame Aqui e tem um monte de confusão, muita crítica sobre o consórcio. É justamente o que você falou aí, né? As vozes, né? Eu devolvi a resposta para ele, porque eu falei: No seu segmento, se eu também for no Reclame Aqui, tem muitas opiniões contrárias e críticas. Talvez até críticas à sua prestação de serviço em geral. Aham. Prestação de serviço, empresas, enfim, tudo vai ter Reclame Aqui. E a grande questão é o profissional que te atende. Quando um bom profissional te atende, desde um médico, um cabeleireiro, você está aí no seu empreendimento, por exemplo, da Benfest. Quando você deu bons profissionais, você tem bons resultados. E os resultados que vão fazer com que você fique satisfeito. Na maioria das vezes, as pessoas não procuram um bom profissional. Porque Que é o atrás, mais barato. que é o mais barato. E o bom profissional, claro que ele tem um custo. Ele tem um custo de atendimento, ele tem um custo da sua consultoria, ele vai te entregar um melhor produto. Hoje, só para você ter ideia, com o caminhar do mercado, eu vi oportunidades nas crises. O consórcio, todo produto tem as suas crises, todo produto tem as suas oportunidades, mas o consórcio ele estava carecendo de pessoas. Uma pessoa honesta, com ética, não que eu seja só o único, mas na maioria das vezes eu estava percebendo que os profissionais não estavam entregando isso. Muitos gerentes e profissionais que estavam vendendo consórcio não estavam sabendo ao certo em orientar seus clientes. E o que eu fiz? Me especializei, estudei, me profissionalizei e hoje eu sou um profissional que entrega contemplações rápidas, acelera as contemplações e também eu vou fazer uma dinâmica diferente para acelerar o faturamento. Hoje eu tenho uma equipe que cuida do faturamento do início ao fim. Nós vamos encontrar para o cliente a melhor simulação, o melhor banco, o melhor posicionamento, a melhor taxa de acordo com a necessidade do cliente. Toda necessidade do cliente vai exigir um estudo por trás, é um planejamento, é uma estruturação. Então não é como se você fosse no médico fazer uma cirurgia, tem um planejamento. É como se você fosse fazer uma casa, tem uma arquitetura por Aí você detrás. entra naquela visão antecipada. É uma visão antecipada de mercado. É uma visão cirúrgica do mercado. Eu brinco com as pessoas. Às vezes o cliente fala assim, me manda uma simulação. Eu falei, não, eu não mando mais simulação, eu mando solução. Me fala o que você quer, o que você precisa, que nós vamos te mandar uma solução para o seu caso. Exatamente. Eu tava conversando com um motorista de caminhão, né? Agora nós vamos ter um convidado aqui para falar sobre isso.
ele só tem 100 mil, que é um caminhão de 450 mil. Aí também envolve a verdade. É possível você contemplar hoje uma carta imediata em 2 meses com 100 mil? Uma carta de 450 mil não é possível. Eu já falei para ele. Então isso a gente trabalha com a verdade, a gente não engana a pessoa. Mas é possível daqui a um ano? É possível. Quantos anos você tá, Tá Ulisses? entendendo? Na frente desse Tenho. mercado? Pois é. Não, quantos anos eu comecei? Tem 5, 6 anos, né? Mas eu me sinto, assim, muito anos-luz à frente do mercado devido a esse conhecimento. No ano passado eu viajei mais de 25 mil quilômetros, não menos um pouco, de avião, contando para Mato Grosso, Brasília, né, o sul do país, buscando conhecimento, né? Eu andei nesse Brasil afora, visitando agências, visitando clientes, informando sobre isso, fazendo cursos, né, indo em Alphaville, em São Paulo. Então hoje a gente entrega uma sabedoria, um conhecimento, né, muito particular, muito cirúrgico do mercado. E hoje o consórcio ele tem uma principal vantagem que eu acho. Você sabe qual que é a principal vantagem? É Ah. aquela frase que a gente fala assim, Lucas, ó, para onde foi meu dinheiro esse mês? Para onde foi meu dinheiro no final do ano? Sim. Lucas, nós estávamos lá em janeiro conversando, parece que em janeiro tá até as nossas conversas de janeiro até quente ainda, mas nós já estamos em Maio. maio. A gente jura, se você não faz ao consórcio, aonde que é o benefício? É a parcela, é o hábito. A gente está falando muito sobre o hábito, né? Você Você passou vai 6 chegar em meses. dezembro, Aham. Onde você pagou R$ 500 por mês, ou 200, ou 200. 1.000? E Para onde quando que você foi? não vê o benefício do seu trabalho, não é ruim. Sim. Quando você chega no final do ano, fala assim, nossa, o que que eu melhorei? Eu E não melhorei querendo meu ou não, celular, não o melhorei minha roupa, consórcio não melhorei meu consegue carro. trazer isso. Ele, E ele te trazer traz isso, esse esse resultado, hábito. esse Aí hábito. a pessoa Sim. fala assim, eu já tenho um hábito de economizar. Melhor ainda. Se você já tem um hábito de economizar, aquela parcela não vai ser peso para você. E outra coisa, o consórcio ele pode antecipar seu sonho. Porque você está numa carta de 450 mil, como esse motorista de caminhão. Eu falei para ele, se você não der o primeiro passo, você não vai nem dar o segundo. Se você não começar hoje a criar o hábito, Sim. eu quero agora. Não, mas eu Mas o falo seu muito isso agora era o planejamento do ano do ano passado, passado. A pessoa, né? a pessoa tá planejando faz 2 anos e você olha lá no Instagram, você olha na internet, nossa, mas fulaninho comprou um carro. Aí você quer agora, mas agora não dá. Você tem que planejar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos para obter o resultado. Mas é o que você falou, para você ter o resultado agora em maio de 2026, você tinha que ter começado em janeiro de 2025. Tá ali há 1 ano e meio já se planejando, criando o hábito ali de pagar a parcela, porque a pessoa fala assim, não, mas eu não vou fazer consórcio não, eu vou economizar. Fala, mas você não consegue nem pagar a parcela do consórcio, como é que você vai economizar? Aí Exatamente. passa 6 meses, ela não economizou nada. Então, às vezes, eu concordo com você, o consórcio, ele tem uma gama de oportunidades É. e uma O delas é a primeiro possibilidade de você benefício criar é hábitos de esse hábito, economia. né? O primeiro benefício é o hábito. Agora, interessante é o seguinte, que quando você entra no consórcio, é difícil ser sorteado. Vamos falar a verdade. É uma cota para 600 de sorteio. Mas se você nem fazer, você não tem nem a probabilidade de concorrer, Sim. né? Eu não tenho o hábito de jogar na loteria, mas se você nem jogar, você não vai ter nem a probabilidade de ganhar. É Deixa eu te difícil, falar, sim. sabe qual que é a Então você única entra na isca? probabilidade. Sabe qual que é a única isca que não pega peixe? Ah, Você não sabe, não? não, É fala aquela que aí. não tá na É água, aquela que não está na água. entendeu? Verdade, hein? Você pode até não pegar, mas aquela que tá na água, você tem certeza que ela Aí não você vai fechou. pegar. Se você nem fizer, se você não fazer, né, um consórcio hoje, você não tem a probabilidade de juntar o dinheiro, Zero. de concorrer com Sim. sorteio. E hoje, Lucas, nós temos várias modalidades no consórcio. Nós temos assim, ó, nós podemos usar o FGTS como lance, é inédito no mercado. Nós podemos também fazer levantamento de É capital. de agora o FGTS? É de 2 anos para cá De 2 anos para cá, agora essa você regra. pode Usar o FGTS como usar o lance FGTS como ou lance. complementar. Nós temos lances fixos de 20%, onde você aumenta a sua probabilidade de ser sorteado. Separamos 10 a 15 cotas, os bancos separam. Hoje eu trabalho com todos os tipos de bancos,
né? Porque banco vai te dar uma credibilidade maior no futuro, que você sabe daqui 5, 10 anos, o Banco Brasil, um Sim. Itaú, o Santander, né? Todos o Porto Seguro e Itaú vai estar estabelecido. Então é uma segurança que eu trago para o cliente. E outra coisa, tem uma modalidade do consórcio, né? Até mesmo você está pensando em fazer recentemente, é levantamento de capital. O benefício do consórcio, juros. O consórcio fala que não tem juro, ele tem taxa, A mas é um taxa tipo de administrativa. juro. Aham. É um juro simples, mas é um juro. Mas diante do juro composto, o juro do consórcio é simples. O juro de empréstimo, de crédito, ele é composto. Então é mais alto. Uma parcela de consórcio de 1.300 para um imóvel de 200, se você fosse comprar no financiamento, ficaria 4.000. A Sim. parcela fica 3 vezes maior. Sim. Então, a economia é assim, é crucial. É assim, é exorbitante a economia hoje que você faz com a parcela do consórcio. Então, você não tem um dinheiro do lance, ou você quer um capital, aonde você vai pagar uma taxa de 0,4 mensal, 0,5, e não vai pagar 2, 3, no empréstimo pessoal é muito maior, você tem o benefício do consórcio fazer o quê? Você faz o consórcio no CNPJ e compra um bem do CPF. Hoje um banco já favorece isso, é banco. Antes não tínhamos Aí, ó, benefício. É um benefício inédito. E Você você viu que pode. as pessoas às vezes As não pessoas sabem ainda dessa informação? não entendem essa jogada. Vou explicar novamente. Você tem uma empresa, CNPJ, você faz um consórcio de 100 mil, vamos supor, de um automóvel. Está o seu carro no seu CPF. Olha só. Exatamente. O carro está no seu CPF. Vale 100 mil. Você faz a carta e compra. A empresa A comprando empresa do CPF. compra do CPF. Qual que é a vantagem? Você gastou 50 mil aqui no prazo de 80 meses. Tem lance menor, tem lance até de 10%. Mas uma média de 40%, 35%, você contempla a carta de 100 mil. Você usou 35 mil aqui para contemplar a carta. Aí você compra esse carro aqui. Esses 35 mil vai voltar para o seu bolso. Então você levantou, você alavancou os 65 mil, 60 mil. E esses 60 mil você pode usar de capital de giro, você dá uma alavancada. É claro, com sabedoria, você vai E usar esse dinheiro para planejamento, sim. multiplicar. Você tendo sabedoria para multiplicar esses 60 mil, ele vai virar 200 mil de lucro, vai virar 300 mil de lucro É em porque 2 você anos. vai ter que levantar o capital de giro Vai de ter que qualquer levantar forma. de qualquer forma. A opção melhor é você levantar um capital com garantia, com, vamos dizer assim, os juros, né, a taxa administrativa Isso. do consórcio sendo bem menor. Para Isso. que você vai pagar caro, sendo que você pode pagar barato Barato. para o mesmo resultado? Isso, o mesmo resultado, né? É uma Outra lógica. coisa, isso é inédito no mercado. Hoje, nós também temos uma modalidade de um banco que consegue a aquisição do lote, a construção da casa, na mesma carta, até a usina solar e a restituição de tudo que você gasta em documento, numa carta só, de imóvel. Isso é inédito, foi liberado agora, recentemente. E nós vamos ter aí um lançamento, já tivemos um lançamento esse ano, que eu estou testando, consórcio para lançamento. Antes não. Antes o consórcio só fazia no ato da chave. Agora é possível fazer um consórcio da planta do imóvel. Olha que Isso coisa. é também uma Você coisa viu a inédita. quantidade de informações que as pessoas, eu acredito, eu não tinha essas informações, a quantidade de informações que precisam ser explicadas sobre o consórcio, eu acredito que o mercado hoje ainda é muito carente, o consórcio ainda tem muito para crescer, ainda mais em Goiânia. Porque o Goiânia é bom Ó, para imóvel, Liz? vou devolver essa pergunta e você vai me responder. Ah, Nós tivemos aqui o MotoGP, tivemos semana repassada uma conferência aqui de médicos ao mesmo tempo com Stock Car agora nessa semana. Não tinha apartamentos de apartamentos. Não estou falando de hotel, não. O hotel já estava tudo lotado. Até mesmo cidades próximas aqui lotadas. E o grande impasse hoje de Goiânia para receber a Fórmula Indy e a Fórmula 1, a exigência, foi o quê? sim. Aumentar a A demanda quantidade, hoteleira, a a disponibilidade de quantidade. lugar de Então, respondendo a sua alocação. pergunta, é sensacional. E eu te devolvo ainda. Um apartamento hoje, um flatzinho de 400 mil que estão vendendo no setor bueno, na mão de um bom gestor também, porque tem cara
que hoje especializou em locações temporárias, você faz 4 mil, 5 mil mensal. E 4 mil e 400 mil você está pagando uma parcela de 1.300, 1.400 no consórcio. Você paga 3 parcelas de consórcio. E o financiamento é 360 meses. Você vai pagar em 160 meses, pagando 4, daqui 60 meses você está quitando esse flat, O quitando outro. próprio imóvel se Você paga. está alavancando. E outra coisa, a valorização. Você tem a valorização do imóvel, que é a renda passiva, e tem o aluguel, que é a renda ativa. Então, é sensacional. E outra coisa, para finalizar, o consórcio hoje consegue fazer pivô, drone, usina solar, Olha só. né? Náutico, aviões. Antes não tinha essa liquidez, essa estrutura para fazer uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás. Era só O helicóptero. carro, era só imóvel, era só depois da chave. Era muito aquela coisa engessada. Agora não. Você pode fazer levantamento de capital, cirurgia, você pode fazer até viagens, levantar recursos. Hoje o consórcio ele atende tudo. E é Espetacular. um produto brasileiro. Eu tenho recebido muitos investidores de fora fazendo consórcio, comprando seus flats. E hoje, Lucas, nós temos parceria, né? Se você procurar nós vamos ter a solução financeira, que é o financiamento ou consórcio. Também trabalho com financiamento de carro, home equity. Tem outros produtos para oferecer quando a pessoa não quer. Tem as cartas contempladas. Às vezes o cara cria tanta objeção. Não, é demorada a contemplação. Nós temos cartas contempladas. O cara não tem para onde fugir. Se ele for sincero comigo, né, se ele me entregar as informações, a não ser que ele não quer fazer realmente. Ele vem fazendo de conta que quer, mas não quer. Mas se ele eu arrumo uma solução para ele. Alguma coisa nós vamos arrumar. E nós temos parceria com imobiliárias para te oferecer aí, né? Para você comprar um imóvel, para você depois comprar esse imóvel e alugar. Nós temos pessoas e parcerias. Porque uma das coisas que eu preocupo é não somente entregar o consórcio, a solução para ele, é também levar ele a um parceiro que vai solucionar o problema dele. Ele quer fazer uma usina solar, nós temos o melhor cara da usina solar, né? Ele quer alugar o apartamento, ele vai ter a melhor imobiliária. A gente tem um leque de parceiros que a gente pode entregar não somente, né, o serviço principal, mas a solução completa. Como um todo. Né? Se você quer investir, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. A gente tem ponta a ponta. A gente cuida da contemplação, da compra do imóvel e depois da locação disso aí para as pessoas. É inédito no mercado. É isso aí, Lucão. E vamos para cima. Bora. E agora chegou a hora do nosso convidado, né, Lucas? Ué. Exatamente, né? Vamos chamar aqui... Mais um Borges. Mais um Borges, né? Mais um Borges na mesa, né? Mas antes de você contar as histórias, fala seu nome, da onde você é e o que você está fazendo aqui. A idade. E tá solteiro. Dorival Borges Ataídes, mais conhecido como Vulgo Papai. Eu começo a falar o nome, né? Onde você... é Dorival Borges Ataídes, eu nasci em Minas Gerais. Em que cidade? A minha cidade, não existe mais o nome da minha cidade, foi trocado. Qual que é o nome da cidade? O nome da minha cidade legítima era Toribaté. Toribaté. Mas essa eu não sabia. Na época, mas já mostrou a certidão da cidade. Toribaté. E o que acontece? E aí, quando meu pai foi registrar nós, era Toribaté. Porque na época eu registrava depois de 5 feitos, 4, 5. Juntava uma meia dúzia para poder ir lá no cartório. 3 para frente, um só não tinha tempo de ir lá, né? Era longe, a cidade, a gente ficou todos para ir antigamente. Então ia 3, 4, 5. Eu acho que nós, quando foi registrar, meus irmãos não tenho certeza, mas o meu é Toribaté. Aí o que acontece? A minha cidade não existe mais, que voltou para Monte Alegre. Hoje Monte Alegre. Monte Alegre era Monte Alegre antes. Mas como entrou o prefeito lá, o prefeito mudou o nome. Aí, quando ele saiu, o outro que entrou voltou para Monte Alegre, sabe? Porque na minha identidade antiga tem Toribaté. A nova já não tem, sabe? É Monte Alegre já mudou. Né? Você vê como é que a gente vai evoluindo e as informações vai ficando curta, né? Você esperar 2, 3, 4 filhos para poder fazer um registro. Ir na cidade e registrar. E hoje a gente tem uma distância de informação e de pessoas em frações de segundo. Hoje o meu pai ficava... Ele tem dúvida se tinha 81, 82, 83 por causa disso.
Porque não sabe o ano ao certo de registro. Eu acabei de crer que eu sou de 82. 83. Eu sou. Porque o que acontece? No meu registro lá, Não, de tá 80 Não, 82 não. 45. Não, aí Porque tá é errado. Não, 1920. 1943. 43. 43, 1943. Você tem 82 anos. E você foi registrado em Eu vou fazer 45. 83 agora. E aí a gente olha lá em 45. O que acontece? Quando eu fui registrar, era 45, mas eu tinha nascido em 43. Depois eu vou mostrar o registro para você ver se não é verdade isso. Sim. Aham, Mas hoje eu sou de 45, na verdade, aham. os documentos tudo, era 45 da época. Então eu estou Bacana. realmente com 82 anos, né? 6 meses. E hoje é quanto? Hoje é quanto? Hoje é Maio, 13? 13 de maio. 13 dias. 14, 14. E tá chegando 82 o novo nível agora, em agora vai junho. chegar o 83, né? Pois é, ué, coisa boa. É. Ô, Dori, conta pra nós um pouquinho aí. Lá de Monte Alegre nasceram, vocês conviveram lá, nós tivemos lá recentemente na Terra, né? Visitando a escola, visitando algumas coisas lá. Também passamos em Buriti, Alegre, né? Parece que Isso, foi uma cidade sua aí. Conta aí um pouco dessa trajetória como menino, agricultor, ajudava os pais ali, né? Todo mundo ajudava os pais. E depois, na outra fase, vocês foram crescendo e percebendo novas oportunidades. E o caminhão veio na sua vida, né? Mas inicialmente a parte de agricultor, né? A agricultura naquela época, né? Como que era? Lá eu morava em Murici, Monte Alegre. Hoje ali na onde que é o Café Paulista ali, a Moeda. Chama Moeda aquela parte. E a fazenda do meu avô era você ir daqui à esquerda. Sabe o Café Paulista? Você não conhece, não? Não. Você passa lá. Pergunta difícil. Não, aqui depois que você passar a Centralina, tem uma subida. Ah, sim, Aí sim. logo tem um poço ali. É o Café Paulista. Sim. Ah, não, aí eu conheço. É ali. Ali nós moramos naquela região ali. Aí meu pai casou e meu avô deu um pedaço de chão para meu pai. Falou, aqui é só para você plantar e usufruir, não é para você vender. Entendeu? Aqui, ó, faz essa porta. E tinha uma porteira. Entendeu? Então nós fomos lá, fomos nascidos tudo lá. Lá chama o pântano. O pântano é o corvo, sabe? Chama pântano. Aí nós nasceu lá 8 filhos lá. Nessa vivência, meu pai já estava bem, ele tinha 2 carros de boi, tinha umas vacas, minha mãe, quando casou, tinha umas vacas também. Meu pai só tinha os carros de boi. E aí, eu tinha um tio, que era o caçula, era muito implicado com meu pai. Porque meu pai fazia as coisas e dava certo. Ele sabia carrear, educar o cavalo, educar o boi, porque não é fácil. Não é para qualquer um, educar um boi, amansar, pega ele garrote e põe para puxar. Não é fácil, não. Aí, bom. Aí lá tinha uma cerca, meu pai fez a cerca para dividir, para não misturar. Aí tinha a porteira, mas a porteira estava velha demais, meu pai pegou, foi arrumou a porteira. Só que tem que meu pai pôs para abrir para o meu pai a porteira. Aí meu tio encrencou com meu pai, por causa disso. Aí vai em cima, vai embaixo, meu pai não quis voltar atrás de arrancar a porteira. Aí, para não matar os outros, meu pai falou, não, eu vou mudar daqui. Aí nós mudou para Moeda, que é aonde o Café Paulista. Ó, meu pai comprou lá eu não sei se ele comprou ou arrendou, sabe? Bem na estrada da BR, assim, ó. Deve ter hoje lá, até hoje, os pés de manga que minha mãe plantou. E aí nós moramos lá. Nós passamos lá e você me mostrou esses pés de manga. Aí é porque a gente podia passar, porque a estrada mudou, sabe? Ela é mais para aqui, ela mudou, ela mudou um pouco. Aí, nós mudamos para lá. Nisso eu já tinha uns 2 anos, e o machinês tinha 1 ano, mais ou menos, só estava engateando. Aí meu pai mudou para lá, mas estava difícil demais. Aí meu pai falou, eu vou para Goiás comprar uma fazenda. Aí meu pai ganhou um cavalo e ia para Goiás. E nós ficamos lá. Durante, assim, uns 4 meses. Nada do meu pai chegar. Aí minha mãe já estava
vestido de preto, porque antigamente, quando morria, vestido de preto. Pode perguntar, pessoal. Aí a mulher, todo Tinha mundo dado como como morto. morto, porque Goiás era muito moça demais, índio, e muita gente Nossa. matando, assim, negócio. Aí minha mãe foi plantando aquelas plantas, sabe? E aquilo foi enraizando. Aí falou para o meu irmão, Jeff, vamos plantar isso aqui. Chegou esse mês de agosto, que é agosto para frente, que é o mês de plantar. E depois vem a chuva, né? Porque aí já. Cultivar a terra, vai E a plantar, terra vai modifica a temperatura também, porque agora ela está fria. Quando chegar mês de agosto, dia 15 de agosto, a terra esquenta. Aí você pode plantar. Plantar uma árvore, uma coisa. Plantar agora ela dá, mas é mais difícil. Quando você plantar no tempo, é mais fácil, né? Aí, bom, aí foi plantar. Aí meu irmão falou para minha mãe, não, mãe, não vamos plantar isso aqui não, porque nós vai mudar daqui, ué. Não, nós não sabemos, se nós deixar aqui, meu filho, o passarinho tem o que comer, e tem uma pessoa que passa aqui e chupa uma manga, ué. Plantou manga e gueroba, e tudo plantou lá. Quando passou uns 30 dias, meu pai chegou. Aí como é que arranca as plantas? Deixou tudo lá. Aí foi aquela alegria, meu avô foi lá e tal. Essa parte eu já era pequeno, mas meu pai contava, né? Minha mãe, né? Aí veio, fez um churrasco lá, fez o meu pai, comprou uma fazenda. Aí ele comprou uma fazenda lá em Buriti Alegre, do doutor Olavo, era um médico. O único médico que tinha lá era o doutor Olavo. Famoso esse médico. O doutor Rui Brandão. É porque tem que explicar para a nova geração que não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha orelhão, não tinha nem telefone fixo. Não tinha, não. Quem mandava o telégrafo ainda era rico. Era rico, era. Então, as pessoas têm que entender que nós estamos falando de que ano? 1950? 44, né? 44, 45, mais ou menos. Nós estamos falando aí de quantos anos atrás? 83. 83 anos, né? E a pessoa andava 200, 300 quilômetros e ficava nós falamos sem nenhuma comunicação. Sobre a coragem. O medo que te paralisa que é o problema, né? Sim. O nosso avô, para ter coragem de sair só num cavalo, assim, eu vou comprar fazenda, vou ali. Fazer o quê? Comprar fazenda. Como? Não sei. Vou. Né? O quanto tinha que ter coragem, né, pai? Tinha que ter coragem. Você sabe que Uberlândia, Monte Alegre, era tudo mata. Porque o Amazonas começa de lá para cá. Ó. Isso aqui tudo era Amazonas. Aí o que acontece? A gente foi desmatando, tá lá. Então, o meu avô ganhou, quando veio da Itália, que meu avô é da Itália. Veio de... Como é que fala? Navio. Não, mas veio de lá para cá. Aí como é que fala? Emigrante. Aí chegou em São Paulo, o governador de lá tinha dado uns terrenos aqui em Monte Alegre. E ele pegou lá uma greba de terra. Falava hectare na época, não era o greba, né? Pegou lá uns 40 alqueires. Tudo mata. Ali ao redor de Uberlândia, onde nós nascemos, tudo era mata. Aí meu avô veio, já tinha um pouco de filho, minha mãe não tinha nada não, quer dizer, ele casou aqui, ó. Aí lá ele teve 11 filhos, lá nessa fazenda. E aí ia para o mato de roubar, não tinha de voltar não. Você tinha que levar a matula, porque era longe para você voltar aqui. Acampava lá. A onça teve lá muitas vezes para comer meu avô, meu bisavô, né? Meu avô mesmo, né? Meu avô. Sim, só avô. Então ali era mata virgem mesmo, sabe? Bom, voltando lá. E a vida cotidiana da roça, né? O senhor me contou esses dias. Vamos entrar um pouco no cotidiano. Tinha que apartar a vaca, tirar o leite, plantar o arroz, depois tinha que socar o arroz. Tinha um conjunto de tarefas, de ciclos na fazenda que tinha que se cumprir. Todo mundo tinha que fazer alguma coisa, né, pai? Todo mundo tinha uma tarefa. E ali meu pai falava, faz isso, eu falei, tem que fazer. Aí quando ele já mandasse fazer, amanhã você já fazia sem ele mandar. Tem que tratar dos porcos, tinha que tratar. Mas não hoje que você tem que lembrar o menino 10, fazia a mesma coisa. Levantar, meu pai não ia levantar. Fazia assim, todo mundo levantava.
4h30, 5 horas, todo mundo levantava. Ele falava. Aí acabou. Aí a gente Batia via o pé tomar da café. botina no chão. Ó, você vai buscar vaca, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, entendeu? Mas você tá com os dedos tudo na mão, não caiu nem. Não, nem caiu. Nós somos 10 filhos, nunca nem quebrou nenhum. Nós nunca quebrou braço, quebrou perna, sabe? E ele era estovado. Aí então o que acontece? Aí voltando só um pouquinho, Não. aí meu pai botou a mudança, nós não tinha mudança, não, era só os panos. E vinha para Monte Alegre. Aí atravessamos o Paranaíba, na ponte Afonso Pena. Foi um dos primeiros, assim, tinha uns 8 meses só que tinha inaugurado a ponte. E nós passou lá de carro de Antes boa. era balsa? Não, antes era balsa. Ou nem não tinha balsa. Não, mas eu acho que tinha balsa. Eu acho que tinha, eu não lembro. Aí meu pai conta como é que atravessou. Tinha que tirar os boi, descarregar o carro de boi, e passava só 2 boi junto com o carro de boi. E os outros passavam tocado, né? Porque ela encostava assim no chão, ó. Do Rio. Não, no rio, a balsa, Porque a essa ponte era Cabo de suspensa aço. por cabo de aço. À medida que você ia passando, a ponte ela ia baixando. baixando por ela. Então não podia ter muito peso, né? Tinha que ter um Aí peso. vem também a coragem, né? É, Meu pai conta na inauguração dessa ponte, ninguém tinha coragem de atravessar o gado. Aí contratou um cara específico que criou um método de atravessar o gado. Ele mandou alguns gados manso na frente e o outro gado foi atrás. Aí fez o teste. Primeiro Quanto gado não, e o cara ficou quantidade. ganhou muito dinheiro, porque o governo e os outros ali davam era de cheque, sabe? Dinheiro dele ter feito isso, porque ninguém tinha coragem de atravessar. Foi festa de mais de uma semana, cara. Mas ninguém tinha coragem de atravessar lá. Ninguém tinha coragem. E não tinha essa ideia que igual o Luiz falou, dele pôr o gado manso na frente. Porque o gado de tocar, que você cria lá no gado, é uma coisa. E aquele gado que você cria ali na porta é outra coisa. Ele é mais manso. Ele Tá é mais acostumado. acostumado a te ver você todinho. Agora o gado de 5 mil, 4 mil boi, não conhece a gente, é um gado perigoso. Aí o cara arrumou lá umas 20 vacas, foi atravessando e foi tocando a boiada e conseguiu passar a boiada todinha lá. 1.500 boi naquela ocasião. Era do Chiquinho Inácio, lá de Buriti. Abaixando e voltando, abaixando e voltando, e toca na água e você... vamos embora. O boi refugava ali, tinha uns que refugavam, dava trabalho, não era só assim. Não era todos. Mas ele venceu. Aí nós fomos para Buriti, com essa fazenda lá, meu pai comprou ela 1 ano para pagar. Não tinha dinheiro. Isso era a trama. Aí meu pai comprou lá 1 ano, os fazendeiros ao redor, Leme, Chiquinás, tudo falou, não paga de jeito nenhum, não paga. Meu pai lá tinha 10 alqueiros assim, na Baixada, porque nós estávamos em cima da serra, lá é o bico da serra, avistando em Tumbiara, para você ter uma ideia, né? De lá nós avistávamos em Tumbiara, as luzes de Tumbiara. Aí meu pai plantou esses 10 alqueiros lá e conseguiu pagar. Quando venceu o ano, o meu tio Chico morava lá em Monte Alegre, que é filho, o tio Chico é casado com a minha tia, que chamava Floripa, sabe? Eu acho que vocês não conhecem ela, não, né? Não. Conheceu. E lá meu pai arranchou lá, nós agarramos lá, e todo mundo trabalhava. Não tinha nem, era tratar de porco. Por exemplo, nós ia para a roça, né? Aí chegava, já um ia tratar dos porcos, outro ia apartar as vacas, o outro ia tratar das galinhas, era assim. Cada um com a sua função. Pegava lenha, levava a lenha para dentro, porque tinha o fogão e tinha que pôr a lenha assim no canto. E ali você via que estava faltando lenha, você já buscava a lenha, sabe? Isso era parte dos homens fazer, sabe? Os homens faziam essa parte aí. E cada um tinha essa função. Essa função, E é interessante que é o seguinte, vamos explicar um pouquinho a logística para você que não conhece um pouco essa parte da agricultura antiga, a agricultura mais, vamos dizer familiar, assim, né? Familiar, né? E meu pai conta que nas tarefas, se não fosse tudo bem engrenado, ia paralisar alguma coisa. Se não tivesse a lenha, não ia fazer comida. Se não tivesse comida, não tinha comida para o peão.
Porque tinha, assim, 5 a 10 peões Era. trabalhando naquela lavoura ali, preparando, por exemplo, em agosto ia arar o chão, era tudo muito manual. Então tinha que se levar muita comida. A comida era um fator crucial. Então É. começava ali com o café da manhã reforçado, o almoço já servia 9, 10 horas da manhã, servia outro almoço ali 2 horas da tarde, e às vezes uma janta 5 horas da tarde. Era isso Quando os mesmo. peões chegavam, ainda tinha um Lanche ainda. lanche ali, ó. É. E meu pai me falando que se não tratasse bem o peão com a comida, ele não voltava. Ele criticava outras regiões que não Tinha tinha que esse ganhar o peão tratamento. pela boca. Aí o peão fala, não, o fulano lá rega muito, lá não é bom e tudo. E o salário no final do dia era 1 litro de manteiga. Era um Em troca do dia de serviço. litro de manteiga, geralmente. Então, você tinha que se fazer a manteiga, guardar a manteiga como moeda. Era pra pagar o cara. Meu pai conta também que tinha que arear, lavar os baldes de leite, colocar ele no sol para não azedar o leite. No outro dia, tinha que lavar. Tinha que ter um milho próprio para dar para os bois do carro de boi, que chegava no final do serviço, a recompensa ali para os bois era um milho específico. Já um milho, porque no adestramento dava-se um milho, então já tinha um milho específico para durar 1 ano. Então, assim, toda a logística de uma fazenda era para sobreviver. Aí tinha que socar o arroz, para limpar o arroz, para poder ter a comida. Aí, quem tinha monjolo e tinha um moinho, era uma tecnologia na época, era uma tecnologia enorme para quem tinha essa tecnologia, quem conseguia construir. E o nosso avô era muito habilidoso, então ele construía essas coisas, né? E como que é essa logística, pai? Fala mais um pouco dessa logística tudo aí. Eu falei, descreve para nós. Pois é, aí então, nós tínhamos um moinho lá também e tinha um mijolo. E aí a gente cuidava de tudo. Cada um cuidava de uma coisa. Então o mijolo socava o arroz, aí quando você ia lá e via que estava na hora de parar, que senão quebrava muito. Aí você tinha que tirar o arroz, pôr outro arroz ali. E aquele arroz você ia preparar ele na peneira. Aí era a parte da minha mãe e das minhas irmãs. Elas vinham com a peneira, sabe? Aí tirava os marinheiros. Os marinheiros é aquele arroz que não tirou a casca, pra você entender, né? Isso era todo dia. Aí chegava de tarde, todo mundo ia fazer algodão, por exemplo, fazer roupa, tinha o algodão. Aí tem que escatorar. Tinha tirar o caroço. Tirar o caroço. Ali, preparar o algodão para fazer a roupa. Isso é tudo engrenado. Manual. Tudo manual. Enquanto a minha mãe fazia a janta ali, você escaroçava um balaio assim, sabe? Tinha um balaio de pós-escaração. E não perdia tempo, porque, por exemplo, nós ia 6 horas para a roça trabalhar, por exemplo, fazer o serviço. Nessa época, tinha que moer a cana. Aí, nós estava 3 horas da manhã para moer a cana. 6 horas você tinha que estar lá no serviço. Ó. E tinha outra equipe que estava tirando leite. E quer dizer que aquele negócio de fazer a garapa não era serviço. O serviço você vê que está. Você vai dar 3 horas. E aí o outro tirando leite. Quando era 6 horas, a gente já trazia o leite ali, punha ali, e minha mãe se virava. Sabe? Tinha as agregadas, que é pessoal que. Os agregados, aí minha mãe buscava aquelas mulheres, sabe? Porque minha mãe não dava conta sozinha, meus meninos. Ela era muito serviço, era muita coisa. Nessa época, eu tinha que fazer polvilho, você tinha que buscar a mandioca, descascar, ralar. E era assim. Já tinha que buscar o ovo, matar o frango, preparar o almoço. Então, era um serviço assim, constante, e domingo a sábado. Domingo era devagar, não ia para a roça, mas tinha o serviço da porta que tinha que fazer. Daquela manutenção. Então, você nunca ficava sem livre. Ficava sem tinha que buscar água. Buscar água. Por essa cisterna aqui no lá tinha o rego d'água. O rego d'água passava assim, você tinha que buscar água lá. Senão você tinha que ir lá lavar as coisas. Era assim uns. Como é que fala? Uns 30 metros, assim, mais ou menos. Né? Agora, nessa época de cisterna, foi mais na frente. Aí lá tinha o rego d'água, aí buscava água abundante mesmo, sabe? Então, ali cada um fazia uma coisa. Por exemplo, galinha, por exemplo. Minhas irmãs
isso aí às 10 horas, hora 10 assim, ó, catando nos ninhos, sabe? E pegava o ovo. Porque se você não pegasse o ovo hoje e ela botasse amanhã, aquele ovo que estava lá já não é um bom ovo. Ele já perdia A a qualidade. qualidade do ovo. Você Já- tem já- tudo O isso. ovo tinha o galo, e o depois ovo de já três, estava. Depois de 3, 4 dias. Qual o o ovo Não. nome do ovo que tem o galo e o ovo que não tem o galo? Não, aí essa parte. Porque ele está fecundado, não é não? Não, mas não, peraí. Tem o ovo que a galinha bota sem o galo, aí ele não é faculdade. É isso aí. Sem o galo. Agora, com o galo, todos eles Não, Mas nessa época Não, todos não era com galo. Não, Não, tudo mas- era com galo. Tudo era com galo. Tudo era com galo. Mas se qualidade esperasse do muito, ovo. ele ia dar. Não, mas Ele ia A questão é a fermentação É, interna, a né? qualidade do ovo, né? A Porque qualidade. o ovo você tem que pegar ele, botou o ovo, você tem que tirar ele. Porque a galinha vai botar o outro ovo, aquela quintura dela ali já tirou a qualidade do Meio que ovo. choca. É. Mesmo que começa dá um o início do início choque. do. É, Aí choque. aquele ovo realmente ele não vai, ele vai gorar. Porque ficou no meio da estrada. Aí a É galinha melhor sai. você deixar ele. Não, aí o que acontece? Você tem que juntar aquele ovo. Quando a galinha emperrear, você tem o ovo limpinho para pular. Aquele ovo próprio. O ovo, você já recolheu o ovo, aí você leva o ovo e põe na galinha. 10, 11, 12 ovos. Era outro trabalho. Aí não gora nenhum, não Você gora. vê, se a gente fosse comparar hoje, é praticamente uma microempresa que tinha 20, 25 Aí funcionários você escolhia. e tinha 60 funções para fazer. Porque você tinha que deixar uma quantidade de ovo nascer. Aí nesse ponto aí, você reunia uma quantidade e deixava ele nascer. Não, como é que é? Porque você tinha que continuar o galinheiro aí. Isso, ele separava a quantidade para ser chocado. Aí você Não, mas separava essa a quantidade qualidade pra você chocar. Não não é. podia comer não. tudo, né? Não, e outra coisa, eu não punho o ovo para chocar pequeno, tinha o tamanho dele. Saiu Você escolhia os ovos maiores para sair. sair é a mesma coisa de Controle de qualidade. Controle de qualidade. O arroz também, vai plantar o arroz, meu pai separava o arroz da planta. Não, esse aqui é da planta. Ó. Era um feijão, tudo era separado, antecipado da época. Você já tinha que planejar o tanto de arroz que você ia plantar, 3, 4 sacos, aí você já guardava aquilo ali. Entendeu? Quando colhia. Era assim, era um trabalho. Se você não fizesse assim, quando chegava a época, você não tinha Se arroz você de for planta. pensar hoje, eu acho que 5 quilos de arroz era pouco para essa turma. Sim. Né, pai? Era 5 quilos para lá. Para lá, ué. E o arroz E era primeiro. 15, 20 ovos, 2, 3 galinhas. É. Né? Não, mas o ovo. Uma lata de carne ali na banha era uma semana. Assim, Então, a matar quantidade, pouco, tinha que né? matar todo sábado, porque o peão não pode comer sem carne. É. E a carne de tinha que vaca estocar, é difícil. Manteiga. Então, meu pai tinha lá no chiqueiro de 20 a 30 capado, engordando. Fora os que não estavam, que é no mangueiro. No mangueiro é um tipo de porco. Aí, né, para engordar, é outro tipo. Entendeu? Tudo isso tem a tática. O arroz, um porco que vai engordar, você não pode jogar o milho com casca, porque ele perde tempo. Aí demora a engordar. Então você tem que descascar o milho. Agora, hoje debulha o milho, aí ele vem mais rápido. E o que está lá no mangueiro, que é o de reproduzir, aí você joga com casca, que é para ele demorar. Aí é o contrário. É o contrário. É pra demorar. Agora, para engordar, tem que facilitar o tipo de ele comer para ele não perder tempo. Porque ele come ali, ó. Ele come ali e o que ele vai fazer? Vai dormir. Aí ele engorda. Exatamente. Agora, para a gente partir para uma parte, olha só, mas para ir para uma parte final, não que não vamos finalizar agora, mas agora me conta uma história do cupim. Pois é. Aí, Eu estava contando o cupim, a construção. Antigamente usava-se o cupim. Deixa eu explicar para a moçada aqui. O cupim, nós estamos falando, é aquele. Do mato, do inseto, mato. eu acho, a classificação. É um inseto que dá na terra ali, do mato, que ele vai construindo a sua casa em forma de barro. É uma Em forma casa. de barro, tipo, né? Tem uma forma ali. Ele vai comendo os desertos da terra, os nutrientes da terra e os dejetos, eles vão construindo a casa.
então dá aqueles cupim de terra grande. E nessa época, os cupins davam maior do que uma pessoa. Então eles recolhiam aquilo ali, cavavam dias e dias, colocavam no carro de boi. Através disso, eles construíam um forno, cavavam ali, faziam um oco, né? E construíam o forno. Meu pai vai contar, detalhar, né? Mas Detalhadamente como é hoje, isso. hoje tem um cupim ainda. Se você for aqui aqui no norte, aqui tem cupim daquele tamanho já. Ah, tem, ainda toda a tem, vida né? teve. Aham. Aí então o meu pai, aí tem que começar. Meu pai arrumou um peão, foi na cidade, foi levar. Nós fomos na cidade levar tijolo, sabe? Tinha uma olaria lá perto de casa, e o homem vendia tijolo para Buriti. Aí fretava meu pai. Aí nós ia levar os tijolos no carro de boi. Isso era depois do serviço, 4 horas que ia. Não era cedo. Aí voltava, era meia-noite. Aí fomos para Buriti. E meu pai estava precisando de peão, certo? Aí lá em Buriti tinha a venda. Uma venda não, uma pensão. Aí chegamos na pensão lá, o meu pai conversou comigo, não, tem um senhor aí da Bahia, aí, ó, chamava Sabino, sabe? Sabino. Ele tinha 2 filhos e a mulher. Ele era gordo, era uma pessoa desproporcional para a terra, assim, para trabalhar. Entendeu? Não era muito gordo, mas era bem recarregado. Então ninguém comprou ele, sabe? Porque lá você tinha que comprar os dias de. Como é que é? Ele vinha do norte, de caminhão, aí o cara cobrava a despesa dele e o ganho dele, você entendeu? Pô, 1.000 conto, meu pai tinha que pagar para ele. Isso era todo mundo que fez assim. Aí meu pai conversou com ele, você quer ir para lá? Não, nós vamos. Aí meu pai comprou ele, pusemos dentro do carro de boi e viemos, sabendo para fazer. Era um preto, sabia, que não meava. Mas pensa numa pessoa boa, viu? Pensa num cara bom. Aí o cara, meu pai falou, você faz o rancho ali, ó. Tinha um córrego, né? Você pode fazer o seu rancho ali, ó. Então, tantos dias para você fazer o rancho lá. Aí meus meninos lá, pegou o carro de boi, estava aí, buscava madeira para pegar essa madeira. E o senhor começou a trabalhar lá em casa. E lá meu pai, quando comprou a fazenda, já tinha um forninho de barro assim na porta, sabe? De forninho de barro. E tinha um forninho de dentro do fogão também. Mas rachava, sabe? Era aquele problemático. Aí meu pai clamou para o Sabino, não, eu vou fazer um processo, não vai rachar, não. Vai fazer um forno de cupim. Meu pai falou, mas não é possível. Não, vamos lá. Aí falou, ó, sábado nós vamos arrancar o cupim, buscar o cupim. Tem que ir com o carro de boi. Meu pai ficou, imagina, mas que isso? Chegou lá, o cupim era maior, 2 metros de altura, eu não dei o cupim. Aí arrancamos esse cupim, e como é que põe dentro do carro de boi? Agora você vê como é que põe, ele era inteligente. Aí tirou o carro lá do boi lá, sabe, empinou ele assim, sabe? Sim. Pois ele bem abelhou o cupim assim, ó. E foi Aí amarrou uma corda aqui, mas era corda mesmo, sabe? E amarrou lá no boi, lá na frente. Aí, puxando calça aqui, ficamos umas estacas para o carro de boi não andar, né? Nossa. E o boi foi puxando o copinho até subir em cima do carro aí do boi. foi arrancando ali, que fez uma itaia embaixo aqui, ó, o cupim, tanto fazendo duro aqui como dentro da terra. Isso. Um... Mas ele tem 2 metros para fora, mas tem 1 metro ou mais para dentro. Cortou bem embaixo com machado. Aí já não era enxadão. Aí tirou até. Aí o Sabino, pode chamar os boi aí. Aí chamamos os boi e ele foi empinando assim, caiu em cima da mesa, chamava mesa, desse tipo aqui, ó. A carroceria, exatamente. Aí juntamos todo mundo lá e descemos o carro de boi, sabe? Para pôr na canga, né? Você entendeu como é que é? Né? Para voltar. Porque aí puxamos, aí amarramos aqui de novo, puxamos, tirando aqui, né? Puxou mais ele um pouco para frente com os boi, aí pôs ele no lugar certo. Aí viemos embora para casa. Chegamos lá, furou um buraco desse tamanho assim, afastou e pôs ele lá, sabe, o cupim. Mas era grande. Todo mundo ficava abismado aqui. Pau! Os fazendeiros ficou bobo de ver. Não, deixa quieto. Deixa que nós vamos fazer. Aí o Sabino fez, rapaz, fez o forno, foi cortando ele e fez o buraco do forno. Você entendeu? O buraco do forno.
arrumou uma pedra lapidada. Essa pedra chama pedra sabão. Ela é molinha, sabe? Você faz o que quer dela. Aí ele foi trabalhando com ela, fez a... Isso, se não tivesse acabado, estava lá até hoje. Ó. Aí fez o forninho, mas fez sucesso. Aí o forninho cabia uma leitoa, porque o outro forno não cabia. Chama nós. Aí fez um Mas sucesso inauguração, danado isso aí. A inauguração foi assar leitura. Aí lá em casa, por exemplo, fazia de sábado, na roça, sábado era dia de fazer quitanda. Fazia a quitanda assim, que enchia o balaio, para comer a semana inteira. Ali você saía, pegava um biscoito e ia comendo, e um pedaço de rapadura, cortava, meu pai cortava, põe numa mesa assim, ó. Aí você pegava o pedaço que você quisesse. É energético. E era um lanche, era esse aí. E o leite. E o almoço era 9, 10 horas, aí não voltava mais, era desse jeito, sabe? Aí ele fez esse forninho lá, mas foi um sucesso. Nós mudamos de lá e ficou lá o forninho, sabe? Não dá para trazer. Uma vez ele colocado, você não na outra fazenda que meu pai trocou, que é o de Chiquinho Martins, que lá era do doutor Olavo, essa fazenda. Aí meu pai comprou uma outra, trocou a toda outra. Mas era mais fraca. Lá tem até muito cupim também, sabe? Era mais fraco. Mas não cupim daquele tamanho. Mas não deu para tirar, né? E nessa ocasião o Sabino já tinha, depois, quando nós mudamos, o Sabino já tinha mudado. Sabino já tinha ido embora. Não estava mais. O filho dele casou assim com o pessoal que tinha terra, aí ele levou ele para lá. Mas ficamos amigos, ele era amigo, gostava do meu pai demais. Não queria ir de jeito nenhum. Eu disse, não, pai, vamos para lá, porque lá nós ganhamos um pedaço de terra lá e tal. Porque eles trabalhavam para nós lá, era a meia também. Quando você arruma um peão assim, é a meia. O que é a meia? Para conviver lá, né? A meia é o que ele plantar. Depois ele produz para a produção dele, a metade é dele, a metade é do meu pai, por exemplo. No caso, por exemplo, do fazendeiro, sabe? Era assim. Ele chama meia. Você trabalhava lá de quê? Meieiro. Ele não era... E nas horas vagas, ele trabalhava para o meu pai. Porque, entendeu como é que é? Quem era meieiro. Sim. Agora, o Sabino não era meieiro, nunca foi meieiro, sabe? Assim, meu pai tinha ele... Contratado. Contratado. Ele Você que está acompanhando aí, nós estamos um bate-papo, um podcast, vai ter também isso no YouTube, tem na bios aí o endereço do YouTube do Brother Borges. Nós estamos com um bate-papo aqui, finalizando com o Dorival, que é o nosso pai, e mais um Borges aqui na mesa. Nós estamos contando prosas aqui de como era. Acho que uma semana. Não, tem que chamar mais gente para contar mais casos. Exatamente. Os casos do caminhão vai ficar para depois, nós temos que encerrar aqui, queremos agradecer a audiência, né? E ele está querendo, ele não está querendo encerrar, essa fazenda do doutor Olavo, que meu pai comprou lá, tinha telefone. A bateria era desse tamanho assim, o telefone. E o telefone tinha um fio. Aí ele lia até lá na cidade, você entendeu? E lá na cidade tinha um centro, igual esse aqui, ó. Ele não fala centro, não, mas tem um centro. E tinha pessoa, aí nós ligávamos... Uma central da telefonista. É a central. Aí botou lá, vai lá na casa do Adolfo e dá um recado. Era assim. Aí tinha uma pessoa, pegava a bicicleta e ia das casas, sabe? Mas era engraçado demais. Mas era bom demais. E a mulher que lá chamava Preta, Dona Preta. Entendeu? E as minhas irmãs era muito, como é que fala assim, dureza, era como eu falo, muito fazer arte demais. Aí meu pai pega e foi em Buriti e levou minha mãe. E nós ficamos sozinhos. Aí o meu falou, Jeff, você toma conta aí. Toma conta de... mas... Sempre sobra por mão. Né? E aí, rapaz, a mesma pega um gato, sabe? Põe o telefone lá e chama no telefone e bota o gato para miar no microfone. Rapaz do céu, mas a mulher... Quando meu pai chegou em casa, não achou ninguém. Mas tudo escondido, amoitado. Uma história, mas outro falava, você viu tanto que a pessoa era como é que fala assim? Não é educação, não, era
Mas Era menino era custoso. custoso, mas tem outra Caipira. palavra aí. E não tinha, meu pai era brabo, meu pai era brabo mesmo, mas não adiantava. Mas era, entendeu? E nós sumiu todo, não tá lá, não tá criando. Até meu pai esfriar, sabe? Meu pai chamou. Aí depois meu pai começou até a sorrir de rir também. Meu Deus, mas como é que vocês têm essa ideia, meu Deus? Pô, tá um gato. Ah, pai, foi ideia Maria, foi a Neira. E aí todo mundo levava a culpa, né? O Jé falou, ah, pai, eu até não queria, não. O bom de trazer o papai, porque eu acredito que esse podcast vai muito longe, a gente vai crescer muito, as pessoas vão entender um pouco da onde que vem a nossa comunicação, né? A facilidade, o contador de história, como é que nós não cala a boca? Tá aí, ó. Temos que precisamos despedir agora, né, Lucas? Muito obrigado Então pela tá, audiência. Deixa o seu like aí e nos siga, compartilha. E as considerações finais, Lucas? Agradecer a todo mundo, mais um episódio que a gente está aqui, pela bênção e glória do Senhor, trazendo uma pessoa honrada dessa. Obrigado. João muito. Uma pessoa que tem muito a oferecer quanto a nós, quanto ao mundo. São muitas histórias, muita experiência. Como você pode ver, o mercado como se já existia há muitos Há anos. muitos tempos. Só faltava uma nomenclatura. Sistema de gestão, a engrenagem. Sistema de gestão aí. Muita Venda, sabedoria. Classificação. Sempre a sabedoria teve presente. pra Sempre viver. teve presente. As pessoas antigas aí têm uma história, uma experiência para nos oferecer que muita gente aí não tem noção, porque a gente menospreza, né? E a gente tem a oportunidade hoje de trazer meu pai aqui para estar nos engrandecendo, nos enriquecendo com as histórias, com as informações. E nós queremos deixar também um recadinho para você. O meu pai, ele faz alguns fretes, né, pai? Faço um frete. Então, uma chibiquinha, né? Muito bom. E ele precisar de um frete aí. E ele também tem alguns imóveis de aluguel de apartamentos. Você está precisando aí na região do Eldorado, fala conosco aí. Sempre nós temos lá para alugar. Tem alguns imóveis aí para alugar, né, pai? Mas valeu. Nós agradecemos a sua presença. Eu que agradeço. Nossa, Deus eu fico muito satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Foi bom demais da conta. E agora nós vamos pegar o PF ali. Vamos pegar o PF lá. Mais do patrocinador aqui, ó. Da Bemfest. Vai patrocinar lá para nós. Vai patrocinar para nós. Aqui é chique demais. Muito obrigado. Nos siga aí. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.